Olá, boa tarde. Está no ar o TV Participação, que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. O programa de hoje, o primeiro programa do ano de 2015, é um programa especial. Nós viemos até o gabinete do prefeito Rubens Bom Tempo, que ele gentilmente cedeu um pouco do espaço dele na agenda para nos receber. A gente vai fazer um balanço das atividades realizadas pelo governo municipal ao longo desses 2 anos de governo. Prefeito, muito obrigada por nos ter recebido tão gentilmente. Eu que agradeço a todos vocês e um feliz 2015 a todos os nossos petropolitanos, em especial aos telespectadores da nossa TV Participação. Perfeito. Na última segunda-feira, dia 29 de dezembro, o prefeito fez um café da manhã e recebeu toda a imprensa de Petrópolis. E nessa ocasião, ele realizou um balanço das atividades. A gente está aproveitando essa deixa para trazer aí para você de casa essa retrospectiva de sucesso, não é verdade? Eu acho que a gente conseguiu realizar muita coisa. Acho que o trabalho, de alguma maneira, começou a aparecer. O povo petropolitano começa a perceber que a cidade mudou para melhor, está reagindo, dando a volta por cima. E a gente quer muito que isso tudo possa estar sendo realizado em 2015, sabendo que Petrópolis também depende da economia do Estado e depende da economia nacional, e nós sabemos que esse ano vai ser um ano difícil. Vamos começar falando a respeito de saúde e educação? Não, saúde não, vamos deixar a saúde por último. Vamos falar sobre, então, educação e cultura. Que tal? Tá ótimo. A gente começou o governo com poucas vagas de educação infantil, as pessoas reclamando muito, muitas mães como eu que trabalham fora, precisam ter esse ambiente escolar tranquilo e sereno para poder desempenhar suas atividades, para poder trazer o pão à sua mesa. Muitas mulheres são arrimo de família na nossa cidade e vocês do governo municipal fizeram um rearranjo nessas vagas, criaram muitas vagas. Como é que está a situação da nossa educação infantil na nossa cidade, prefeito? Flávio, como você muito bem colocou, assim que nós assumimos o governo, nós tínhamos muito problema, principalmente com a Justiça, com o Ministério Público, com a vara da infância e da adolescência, porque as pessoas precisavam de uma vaga numa creche, num centro de educação infantil, não conseguia e tinham que recorrer à Justiça. Então nós trabalhamos isso como uma prioridade do nosso governo, já conseguimos mais 1.600 vagas em apenas 2 anos e vamos fazer, se Deus quiser, uma ampliação muito grande agora em 2015 e chegaremos, se Deus quiser, a 2.500, 2.800 vagas no ensino infantil. Isso é fruto de muito trabalho, de uma percepção melhor da rede, da otimização dos espaços que existem nas escolas, da reforma de algumas escolas que estavam paralisadas. E estamos aí com um planejamento agora para 2015, e se Deus quiser até junho agora desse ano nós estaremos oferecendo um conjunto de quase 1.000 novas vagas do ensino infantil da nossa cidade. E tenho certeza que com isso melhorou bastante a relação com o Judiciário e com o Ministério Público. Então existiam muitos tensionamentos, hoje em dia a relação é uma relação... Era uma relação difícil? Era uma relação de muita cobrança, Hoje Entendi. não existe mais essa cobrança, o que existe é a compreensão por parte da Justiça. Respeito mútuo de um lado para o outro. Por parte do Ministério Público, que vê que o município está avançando. Está avançando e não mede esforços para poder atender essa demanda. Entendi. Eu estava vendo a respeito das políticas de vagas ociosas nos SEIs, esse programa Minha Primeira Escola, que eu acredito que é um programa que vai trazer ainda mais qualidade para a nossa rede. Como o senhor avalia esse programa? Eu acho que a Secretaria de Educação está cumprindo o seu verdadeiro papel, que é fazer a gestão de todos os SEIs, todas as escolas. Essa gestão, por mais que você queira descentralizar, por mais que você promova a autonomia das escolas, e é importante cada vez promover mais, você não pode abrir mão da gestão. Então, quando você centraliza as vagas dos centros de educação infantil na Secretaria de Educação, você garante uma supervisão escolar que garanta para o cidadão que estará sendo disponibilizada a sua vaga. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está fazendo é a gestão. Essa gestão não pode abrir mão. E a retomada do programa Mais Educação? Isso aí é um ganho muito grande, uma consolidação enorme. Hoje temos quase 100 escolas já aderidas ao programa Mais Educação, mais de 10.000 crianças sendo atendidas pelo Mais Educação. Hoje nós fizemos, esse ano que passou agora, fizemos uma conferência municipal
né, um congresso municipal do Mais Educação. No Quitandinha. Criamos diversos conselhos comunitários do Mais Educação que garante participação popular, uma organização que faz com que o Mais Educação seja uma extensão dos parâmetros curriculares que já se encontram em desenvolvimento dentro do ambiente escolar. Então, eu estou muito satisfeito com isso, porque não existe mais confronto entre o Mais Educação e a escola. Pelo contrário, hoje o Mais Educação é uma extensão da própria escola. Então, a educação só ganhou, não é verdade? Eu acho que sim, eu acho que houve muitos avanços, a gente conseguiu construir novamente esse diálogo com o servidor, principalmente com os professores, conseguimos garantir as bolsas de estudo também da UCP, trazer a Universidade Federal Fluminense aqui para Petrópolis, que eu acho que é uma conquista de todos nós, um sonho que todos nós, de diversas gerações, acalentamos e conseguimos. O CVT também é uma realidade agora lá na Estrada da Salvagem, que fez com que o governo do Estado realmente revisse os seus investimentos no ensino técnico. Então, para a cidade saiu ganhando muito, não só no ensino infantil, como no ensino fundamental, como também no ensino técnico e no ensino universitário. Eu acompanho muito as reuniões dos conselhos, como o senhor bem sabe, e um conselho que os conselheiros estão muito satisfeitos é o Conselho de Alimentação Escolar, em função da melhora na qualidade da merenda que é oferecida para os alunos de toda a rede. Acredito que também isso tem um dedinho do senhor no meio, não tem não? Não, e vai melhorar mais ainda. Nós agora vamos modificar, vamos alugar um novo prédio que pode acondicionar melhor a merenda. É uma demanda antiga do Conselho. Tenho certeza que com isso a gente passa a ter um melhor controle dos estoques, e tenho certeza que a gente vai estar dialogando melhor também com a escola. Eu acho que isso é um fato que você ganha em escala, então você trabalha melhor os estoques que existem dentro das escolas com os estoques que existem na central de alimentação escolar. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais pela merenda. Eu acho que a merenda avançou muito, as compras que estamos fazendo também com a agricultura familiar, elas tendem a cada vez aumentar, porque melhora a qualidade do alimento, uma garantia que você está oferecendo um alimento de boa qualidade para as nossas crianças, e tenho certeza que aquela questão da merenda escolar, está faltando muita coisa, isso tudo faz parte do passado. Um outro fator que eu acho também muito positivo nessa gestão do senhor é a relação de comprar esses alimentos de hortifruti grangeiros dos produtores locais. Isso está valorizando e incrementando a economia da nossa região. Claro. E garantindo também direitos a essas famílias que produzem já há tantos anos na região do Brejal e tantas outras aqui locais. Isso fortalece a nossa economia como um todo. Deixa o dinheiro na cidade, é uma forma de você produzir um arranjo produtivo, fazer um arranjo produtivo local em larga escala, fazendo com que o dinheiro circule dentro da própria cidade. Perfeito. E acredito também que agora a gente vai falar da Menina dos Olhos, que é a chegada desse campus estendido da Universidade Federal Fluminense aqui na nossa cidade, algo que a cidade reclama, pleiteia há tanto tempo. Agora vai início agora de 2015, 100 vagas direcionadas para o curso de Engenharia da Produção. Então, um menino de baixa renda, um menino que começou no ensino público da nossa cidade, ele tem garantia de estudar, de fazer a parte dele e vai conseguir fazer gratuitamente, desde a pré-escola até a universidade pública. Eu acho, Flávio, que consolida Petrópolis como uma cidade universitária, forma recursos humanos para a cidade. E tenho certeza que isso acaba também gerando, no médio e longo prazo, uma atração maior para as empresas ficarem no nosso município. Então, a gente, não é à toa que a gente conseguiu colocar ali no Quitandinha. Ali a gente tem o LNCC, tem a FUNPAT, tem empresas de alta tecnologia. Então, não tem dúvida nenhuma que a gente vai fazer um arranjo produtivo local ali interessante no Quitandinha. Isso garante também a qualificação da nossa mão de obra e acredito também que com o passar com o futuro, outras empresas virão à nossa cidade e vai ainda promover mais empregos, mais geração de renda, e isso fortalecendo ainda mais a nossa cidade, que tem a vocação turística, isso é inegável, é algo que a gente tem muito orgulho disso, mas geração de empregos é sempre bem-vinda, não é não, prefeito? Não, ela é necessária. Se você quer criar uma cidade
né, onde que tenha sustentabilidade, né, onde que você consiga oferecer, né, bens e serviços, né, para todos os petropolitanos que moram aqui, né, a gente está no caminho certo. Acho que é o caminho que a gente tem de fortalecer a nossa economia, né, trabalhando cada vez mais aquilo que eu te falei, né? É uma cidade conhecida como uma cidade turística, mas também vai ser conhecida como uma cidade universitária. Então você acaba, de alguma maneira, também gerando uma nova vocação. A vocação de uma cidade, ela não nasce do nada. Quem constrói são as pessoas que produzem as suas vocações. Vamos falar um pouquinho sobre esse Céu da Posse, um espaço que está agregando esportes, cultura e lazer. Um projeto muito interessante, privilegiando essa comunidade, né? Quinto distrito, Quinto distrito da nossa cidade. É muito bacana essa iniciativa. Eu tenho certeza que, né, o povo lá da Posse, os moradores da Posse vão, né, aproveitar muito, né, aquele espaço, e tenho certeza que vai ser muito bom para o futuro, principalmente para aquela juventude lá do Quinto Distrito, né? Então a gente tem que agora desenvolver as ações em conjunto, as oficinas de teatro, as oficinas de esporte, né, fazer com que o CRAS possa realmente prestar serviço, né, não só fazendo recadastramento de Bolsa Família, mas oferecer outros tipos de serviços, fazer com que o Centro de Inclusão Digital funcione. Eu estou com muita esperança que a gente possa ter ali um espaço que vai gerar um impacto positivo muito grande no futuro da Posse. Já está inaugurado, é um investimento de 3 milhões de reais, 2 milhões de reais do Ministério da Cultura e 1 milhão de reais da Prefeitura. Então, é um investimento de peso. Muito bacana. Falando ainda mais sobre cultura, esse ano a Bauer Fest, ela fez um boom inacreditável, 15% a mais de visitantes nessa festa desse ano, se consolidando ainda mais como uma grande festa que está atraindo ainda mais o nosso turista para poder visitar a nossa cidade. E agora, Petrópolis acabou de receber um prêmio muito bacana, né, do Ministério do Turismo como destino indutor. Ou seja, Petrópolis realmente está executando bem seu dever de casa, não é não? Eu acho que ficou evidente, né? Desde o dia que a gente retomou o governo, a gente fez o dever de casa. A gente recuperou a cidade, né, a infraestrutura da cidade. A cidade estava em péssimo estado de iluminação pública, limpeza urbana, né? A cidade estava toda esburacada, então a gente recuperou a cidade. Isso é evidente. Eu acho que hoje em dia todo mundo reconhece que nesses 2 anos a gente conseguiu fazer com que Petrópolis novamente estivesse no patamar que se encontra, né? Que eu tinha deixado em 2008, uma cidade organizada, limpa, iluminada, piscinalizada. Isso é o mínimo que o gestor público tem que fazer, né? E graças a Deus hoje a gente conseguiu, né, fazer com que toda essa infraestrutura mínima pudesse novamente estar presente na vida de cada um de nós. Eu te dou um exemplo, Flávio. A Praça da Liberdade, por exemplo, né? Deixamos o convênio assinado em 2008. Chegamos em 2012, o dinheiro estava no caixa e não tiveram a competência nem de fazer aquela obra, né? Nós, em 1 ano e 3 meses, nós resolvemos todos os problemas de passivos que tínhamos junto ao IFAM, resolvemos junto à Caixa Econômica, junto ao Ministério, né? Colocamos mais dinheiro que a Prefeitura tinha que colocar, fizemos uma praça linda, maravilhosa, que está reintegrada novamente à paisagem do Centro Histórico, né? Serve agora como um ponto de passagem importante, iluminada, segura, né? E servindo para um espaço fantástico agora para entretenimento, esporte, lazer, né? Para o desenvolvimento de ações culturais importantes. Então, isso é só um exemplo que eu coloco, né? Então, você, de alguma maneira ali, com aquele investimento, você conseguiu impactar em toda a cidade. Perfeito. Eu vou pedir um breve intervalo, daqui a 30 segundos a gente retoma o TV Participação falando um pouco mais sobre infraestrutura. Não saia daí. O Hospital Alcides Carneiro ganha nota 10 das pacientes gestantes para os investimentos realizados pela Prefeitura de Petrópolis. 87,84% das usuárias da maternidade estão satisfeitas com a assistência prestada pelo hospital público, que é referência para a região serrana. Estou sendo bem tratada até hoje. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável.
de volta com o TV Participação. Continuamos aqui no gabinete do prefeito, conversando com ele, falando sobre um balanço dos 2 anos de gestão aqui à frente à nossa prefeitura. Prefeito, agora vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura. Como é que está a questão da nossa iluminação pública? Veja bem, eu acredito que, né, como eu falei no bloco anterior, né, as coisas estão sempre conectadas. Né? Eu falei que era importante uma infraestrutura melhor para receber o turista, para você poder oferecer para o cidadão petropolitano, né, uma cidade melhor. Né? Falei até da iluminação da Praça da Liberdade, que é um dado, digamos assim, sensível, né, e perceptível visível, e palpável. visível por todos. A praça, né? tomada pelo povo, fim de semana todo mundo na praça, famílias. É isso. Então a iluminação pública, né, eu acredito que tenha sido talvez o setor que mais avançou nesses últimos 2 anos. Não só pela recuperação de todo o parque de iluminação da cidade, mas também pelas novas linhas, novas redes, novas extensões que nós fizemos. Né? Só, por exemplo, na área rural lá do Caxambu, fizemos a ligação de toda a estrada até o Bela Vista. Né? Fizemos todo o caminho de subida da Casimiro de Abreu até a Floresta, que não tinha iluminação pública, colocamos iluminação pública, né? Colocamos iluminação pública que não existia em Correias, na Álvaro de Azevedo, em diversas outras ruas da nossa cidade que não tinha iluminação pública. Ainda está faltando? Claro que está faltando, mas eu acredito que a gente ganhou muita credibilidade nessa área novamente. Hoje tem um 0800 que funciona, as pessoas ligam para lá e tem retorno. Então é diferente, a população ajuda a manter a cidade iluminada. Né? Então, a população está sendo ouvida. Está sendo ouvida e está sendo parceira através do 0800. Quando você vê uma lâmpada queimada, liga para o nosso 0800 que o retorno está sendo dado em menos de 72 horas. Então essas coisas têm nos ajudado bastante. Então, na gestão da iluminação pública, de uma forma geral, acho que a cidade avançou em muito. Fora a iluminação artística, a catedral estava toda apagada, o obelisco também, nós recuperamos. Né? Agora, né, culminando com essa iluminação linda de Natal. Então, eu tenho certeza que essa parte de iluminação pública nós avançamos muito. Estamos reformando todos os postes ornamentais também do centro histórico, né, recuperando todo o mobiliário urbano de iluminação pública da nossa cidade. É uma resposta contundente que a gente está dando a tudo aquilo que nós assistimos em termos de desmando e descaso, né, que nós herdamos do governo anterior. A parte de iluminação pública foi uma tragédia. Agora, pensando um pouco na questão de asfaltamento e pavimentação urbana, como é que está esse setor? Junto com o governo do estado, nós asfaltamos mais de 40 quilômetros. É um avanço enorme. Né? Então, foram bairros inteiros que foram asfaltados na nossa cidade. Né? Conseguimos asfaltar diversas ruas do Quitandinha, fizemos a estrada do Taquara, né? Ligando Cremeria até o Alto Independência. Fizemos mais de 2 quilômetros de rua, ali pela Marquês de Paraná até o Valparaíso, né, melhorando aquela via de acesso, desafogando a Coronel Veiga. Acho que foi um ganho importante. O centro da cidade, a Ipiranga agora nós acabamos de reformar, né, os 2 lados da Barão do Rio Branco, os 2 lados do Binger, Paulino Afonso, Monte Caseiro, 7 de Abril, que estava muito ruim. Só não fizemos a Mosela porque a Águas do Imperador, ela está agora trocando a tubulação. Depois nós vamos asfaltar também a Mosela toda. Né? Quarteirão Guelray, como eu falei também, a Vila Militar, né? Foram ganhos reais. A Estrada Mineira, Castelo São Manuel, Mourém, Bonfim. Então, muita coisa boa que nós conseguimos fazer esse ano em parceria com o governo do estado. Então, foram muitos avanços. Fizemos lá na Vila Rica, né? Conseguimos asfaltar todas as travessas da Vila Rica. Né? Fora a estrada Noemi Alves Hatch, lá na Posse. Né? Fizemos muita coisa em Cascatinha, na Vila Operária de Cascatinha, na Vila de Baixo, que também estava precisando, na Espartacubanal, Luiz Paulistano, enfim, foi um conjunto de pavimentação, né, que há muitos anos Petrópolis não experimentava. E as obras todas do PAC, né, junto com o Somando Forças, né, nós estamos aí com mais de... Só o PAC o lote 1 do PAC das encostas são mais de 17 milhões em obras em encostas. Né? Então, hoje você tem no Vale do Carangola, na Casimiro de Abreu, né? Você tem na Alexandre Fleming, lá no bairro São Sebastião, na 24 de Maio, né? Você também tem obras importantes na Floresta, né? De contenção para fazer com que a nossa cidade seja uma cidade mais segura.
Investimos muito nessa questão da defesa civil, houve muitos avanços nessa parte também. Então eu tenho certeza que a nossa área de infraestrutura, a gente conseguiu dar uma resposta importante. E junto com o INEA, né, fazer as dragagens dos rios, manter os nossos rios mais limpos, fazendo campanha para que as pessoas, né, não joguem lixo nos nossos rios, que é importante também, tentar aumentar a coleta seletiva, que é um desafio de todos nós, melhorar o saneamento básico. Vamos estar agora inaugurando a estação de tratamento de esgoto do Correias, vamos estar inaugurando o segundo bidigestor, já inauguramos ano passado o da Vila Rica, e esse ano estaremos inaugurando o do Quarteirão Brasileiro, né? Estaremos, se Deus quiser, a partir já do ano que vem, iniciando as obras da estação de tratamento de esgoto do Alto Independência, né, que é uma reivindicação antiga daquela população, a gente tem que fazer. Mas não tem muita coisa importante para ser feita. Né? E a gente precisa muito, né, desse trabalho. Em termos de infraestrutura, recuperamos o Vale do Cuiabá, né, que tinha sido, né, vítima de uma das maiores chuvas da nossa cidade, de abandono. Então nós recuperamos com dinheiro próprio do município, um asfaltamento de 2,5 km, estrada do Cantagalo, Ministro Salgado Filho. Entregaram residências, né, para a comunidade quilombola. Entregamos as casas junto com a Fijan, junto com o governo do estado, né, na Maria Capuá. Resolvemos o problema do quilombola, como você muito bem colocou, são mais 15 famílias ali que vivem hoje com dignidade e segurança. Né, o governo federal, enfim, está fazendo, né, as pontes que tem que ser feitas ali no Buraco do Sapo. Né. Então, que foi a região mais assolada. Foi. Né, teve muito avanço, graças a Deus, que a gente conseguiu fazer em 2014. Agora é fruto de muito trabalho, né, dezenas de reuniões internas, né, você conseguir recurso não é fácil, né, a gente sabe que hoje, né, a gente passa por um momento de retração econômica enorme no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, isso acaba de alguma forma afetando a economia da cidade como um todo, e a gente tem que dar respostas a tudo isso, tem que conseguir dinheiro para isso tudo, Flávio, não é fácil, né, você fazer, né, uma reengenharia dentro da administração pública para você poder viabilizar tudo isso. Então, é muita coisa que a gente conseguiu realizar nessa área de infraestrutura, mas eu tenho certeza que, por mais que você faça, a cidade ela é viva. Então, ela todos os dias oferece um novo desafio para o gestor. Né? Você está sempre, de alguma forma, né, andando numa velocidade menor do que aquela que é necessária para você poder fazer com que a cidade possa, de fato, né, ser uma cidade melhor, mais segura, né, que tem uma qualidade de vida melhor. Né? Você bem colocou, prefeito, a questão da cidade ser algo vivo. Né? Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Né? Eu que sou moradora lá da região da Ciméria, eu sei que vem uma grande obra ali na região da General Rondon, das Duas Pontes. Isso também é uma parceria do PAC. É o PAC Mobilidade, né, junto com o governo federal. Né, nós temos já um contrato assinado com a Caixa Econômica Federal, na ordem de 37 milhões de reais, né, com a contrapartida chega a mais de 42, 43 milhões de reais, para ser realizado não só no meu governo, né, nos governos seguintes. Né, porque são intervenções que você não vai conseguir fazer em 1 ano, 2 anos. Né, você fazer toda uma rotatória nova nas Duas Pontes, duplicar a General Rondon, isso é investimento pesado na cidade que demanda responsabilidade contínua dos outros gestores também. Né? Mas eu vejo que esse ano a gente conseguiu, né, eu acho que um sonho, que foi a integração 100% do transporte público da nossa cidade através do bilhete único. Então isso sim foi um grande avanço. Foi poder também incluir a comunidade toda do Brejal dentro da integração, né, que quase 20 anos depois, né? Quase 20 anos depois que você tem a tarifa única na nossa cidade, né, os moradores do Brejal tinham que pagar 2 passagens, né? Hoje só pagam uma. Conseguimos colocar ônibus em todos os bairros da posse. Né? Então hoje o bairro Nossa Senhora de Fátima recebe ônibus, Boa Vista recebe ônibus, o povo lá do Engar recebe ônibus. Então isso representa muito avanço. Vai melhorar mais? Vai melhorar. Vamos trabalhar para conseguir levar o ônibus a outras distâncias também ali da posse que ainda precisam receber esse ônibus. Mas graças a Deus a gente conseguiu muitos avanços, né, nessa área. E a pessoa hoje, ela pode sair da posse até o meio da serra pagando uma única passagem. Né?
Então, isso melhorou muito e facilitou também a mobilidade das pessoas. Por exemplo, Flávio, uma pessoa que sai de Itaipava, ela tinha que ir para Araras, ela tinha que parar no transbordo de Correios e depois voltar. Verdade. Hoje não, hoje ela pode parar ali na entrada de Bom Sucesso e pegar diretamente o ônibus para Araras. Né, que ela continua pagando uma mesma passagem, não precisa ir até o transbordo para fazer. Para poder fazer a troca de... Não precisa mais. Né? Pessoa que mora no Bonfim, a pessoa que mora no Bonfim quer ir para Itaipava, ela pode descer o Bonfim, parar ali na Praça de Correios, pegar um ônibus ali para Itaipava. Mais prático. Mais prático, mais tempo, melhor qualidade de vida, né? Menos transtorno e menos mobilidade, digamos, desnecessária. E essa chegada desses GPS colocados na nossa frota, por que vocês pensaram em adaptar esse serviço? Isso é necessário, não tem como, não só para você ter controle real, né, dos horários e para você poder aproximar o sistema público de transporte do usuário. O usuário tem o direito hoje em dia, através da tecnologia, de poder enxergar no seu celular onde que está o seu ônibus. Por exemplo, Flávio, a pessoa está aguardando o ônibus num determinado ponto, né, e consegue enxergar que o ônibus ainda vai demorar 10 minutos. Ela pode dar um pulo na padaria, comprar um pão, voltar, né, porque ela não vai perder mais o ônibus. É diferente. Né? Então, isso vai fazer parte de uma nova realidade de Petrópolis. Isso é você revalorizar o transporte público da nossa cidade. Eu acho interessante também que agora a discussão de aumento de tarifas de passagem é realizada dentro do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Né? A responsabilidade da sociedade civil também em parceria com o governo. Claro, tem que acabar com essa caixa preta. Isso daí que, graças a Deus, é um grande avanço do nosso governo. Né? Então, o que o prefeito faz hoje em dia, ele acata a decisão do Conselho Municipal de Trânsito, onde que todos os atores que lidam diretamente com o trânsito da nossa cidade, né, estão sentados e discutindo. E a gente tenta harmonizar dentro desse conselho, né, as visões para trazer para a sociedade aquilo que é possível. Né? Então eu tenho certeza, né, que a gente está conseguindo avançar cada vez mais na participação popular, né, garantindo que o usuário, principalmente do transporte público, ele tem um transporte, sobretudo, de qualidade. Não adianta você ter um transporte muito barato e esse transporte não ter qualidade. Não adianta você ter um transporte de alta qualidade, mas que ele seja tão caro. Então ele tem que ter um equilíbrio, entendeu, Flávio? Tem que caber no bolso do empresário, exatamente, do povo. Tem que ser o equilíbrio entre qualidade e preço. Né? A pessoa tem que pagar e tem que ter uma boa qualidade. Né? Isso daí que eu acho que é o mais importante. Se a pessoa está pagando, tem que ter qualidade. E para isso o GPS, tenho certeza que vai qualificar ainda mais o serviço de transporte da nossa cidade. Um pouquinho mais também de infraestrutura, relação à água na nossa cidade. A gente fala muito que nós vivemos num lugar que é muito rico, que a gente tem água em fartura, mas a gente viu, né, São Paulo passando altos problemas em relação à falta d'água. E a nossa cidade, como é que a gente se encaixa nesse perfil? Flávia, isso é uma realidade que veio para ficar, é outro problema, né, que veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Né? O problema da água vai ser um problema planetário, um problema onde que o ciclo da água, né, de alguma forma está modificando, está sendo modificado pelo homem. Né? O Brasil tem sentido muito isso. Né? Tem áreas que não chovia, passou a chover, tem áreas que era abundante a quantidade de água, hoje em dia já não é mais. Né? Nós já temos problemas seríssimos, né, de concentração urbana. Né? São Paulo é um exemplo, mas não é um único exemplo. O Rio de Janeiro também já vive essa realidade. Não, o ciclo de chuva diminuiu muito também na nossa cidade. Né? A gente tem que ter essa percepção, né, que a água é um bem finito, que as pessoas só se lembram quando falta. Quando abre a torneira e não tem água, você se lembra que é um bem finito. Né? E que a água, né, é um elemento muito caro e é essencial à vida de todos nós. Então a gente precisa cada vez mais gerar uma consciência dentro da nossa cidade, né, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, né, de que realmente a gente precisa cuidar melhor, né, das nossas riquezas naturais, dos nossos bens naturais, né, daquele bem comum que pertence a todos nós. Não adianta simplesmente você sair desmontando tudo. Isso é uma visão errada e uma visão arcaica do desenvolvimentismo, de uma forma geral. Né? Hoje, quem pensa a questão do desenvolvimento tem que pensar de forma sustentável, tem que pensar incluindo as questões planetárias, as questões relacionadas ao meio ambiente,
e tem que ter uma visão de desenvolvimento ecológico. Senão você não consegue avançar simplesmente na pauta do desenvolvimento. Pelo contrário, você acaba gerando um problema muito maior que o homem, no atual estágio tecnológico, não consegue encontrar uma solução. É mais grave ainda. De repente, então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre sustentabilidade, que inclusive Petrópolis faz parte daquele programa Cidades Sustentáveis. Então, a gente vai para um breve intervalo de 30 segundos. Não saia daí, que a gente volta já. Os pacientes que realizam exames no Centro Diagnóstico do Hospital Alcides Carneiro agora recebem o resultado na hora. As cirurgias vascular e urológica também são novos serviços que garantem a diminuição do tempo de ocupação do leito hospitalar e dos gastos com a internação. Novas obras vão garantir a abertura de 44 novos leitos no RAC. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. De volta com TV Participação, continuamos aqui, direto do gabinete do prefeito, batendo um papo a respeito de vários assuntos interessantes. Eu espero que você esteja gostando, porque o assunto aqui está rendendo bem. Prefeito, falando um pouco mais sobre sustentabilidade. Petrópolis tem essa logomarca, Petrópolis Cidade Sustentável. Petrópolis faz parte daquele programa de cidades sustentáveis. A gente tem visto muitas coisas relacionadas ainda. Por exemplo, quando a gente vai na exposição agropecuária, tinha um galpão grande da Condep, vocês apoiaram muito a coleta seletiva, recolheram 1 tonelada de material reciclável, como é que fala? Os enfeites de Natal foram todos produzidos com material PET. É um trabalho de formiguinha e de mudança de consciência de toda uma sociedade. Como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Flávia, não é fácil, né? É mudança de cultura. Tudo que envolve uma mudança de cultura, você tem dificuldade porque você tem que trabalhar isso em larga escala, né? Mas é um trabalho que, né, a gente precisa melhorar, na minha opinião, como governo. Eu acho que a gente tem que avançar mais, tem que ser mais contundente, tem que colocar isso com mais prioridade, a questão da coleta seletiva na nossa cidade. Que não é só a logística do município que eu quero te dizer. Ver mudança, né, de comportamento. Isso, acho que a gente tem que trabalhar mais dentro dessa pauta com os meios de comunicação. Percebeu? Eu acho que a gente precisa ter um diálogo melhor dessa questão da coleta seletiva, né, com toda a sociedade. Eu acho que é isso que eu estou falhando, né, mais nessa questão. Eu acho que a gente tem que estar despertando mais esse debate, né, tem que estar conversando mais com a Associação de Papeleiros, tem que estar conversando mais com os produtores de papelão, né, que são muitos na nossa cidade, não são só as lojas do centro da cidade. É verdade. Né, você tem que conversar mais com as pessoas, né, com o comércio de uma forma geral. Eu acredito que esse tem sido o nosso maior ponto fraco, né, de você estar promovendo câmaras técnicas de debate realmente com a sociedade em relação à coleta seletiva. Nas escolas, né, tem que estar fazendo esse trabalho junto aos postos de saúde, tem que estar utilizando todos os aparelhos do município, todos os equipamentos do município para esse debate. Né, a gente tem que estar despertando realmente essa consciência, que essa consciência, quando eu falo dessa questão de mudança de cultura, né, porque quando você absorve uma nova cultura, Flávia, aquilo ali é natural para você, aquilo passa a fazer parte do teu cotidiano. Aquilo está inserido, está medulizado dentro de você. E até chegar nesse ponto, né, que aquilo constrói uma raiz dentro de você. E aí sim você passa a ter um traço cultural, né, isso demora. É normal isso. É igual hoje em dia a gente entra no carro e coloca o cinto de segurança. Mas eu fui criança criada, a gente ficava solto dentro do carro. É verdade. Era uma outra geração. Sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que esse é um grande desafio nosso. As pessoas terem consciência de pegar, colocar o lixo para fora de casa no horário certo. Para que colocar de um dia para o outro? Aí se cai uma chuva, vai causar todo aquele transtorno. Todos nós somos responsáveis. A sociedade é uma coisa única. Essa questão, por exemplo, do PET, do papelão, né, do lixo, né, seco que a gente coloca. Se a gente puder acondicionar isso tudo fora da lixeira, ao lado da lixeira, porque aquilo é material reciclado, não é lixo,
material novo. É só fazer uma Não, reorganização e ter esse diálogo, daquilo. Ter esse diálogo. A gente está falhando. A falha é nossa. A gente tem que reconhecer isso. Né? Se a gente conseguir construir esse diálogo, eu tenho certeza que você melhora em muita coleta. Não tem dúvida nenhuma. Vai agilizar. E essas lixeiras containerizadas, é uma mudança também de modelo, uma mudança de realidade. Muito grande. Isso realmente veio para ficar. E acredito que diminuiu muito a população de roedores na nossa cidade. Né? Isso daí melhorou demais. Né? Esse tipo de queixa hoje em dia praticamente está desaparecendo na nossa cidade. Né? Isso tem muito a ver, mas é importante as pessoas manterem, né, a tampa dos coletores, dos contêineres, fechada. Né? Você vai em algumas comunidades, a tampa está aberta. Né? E isso demora um pouco para você construir essa cultura de pedir para as pessoas manterem fechada a tampa e elas perceberem que aquilo é para protegê-las, né? Sobretudo. Né? Porque evita mosca, evita rato, e com isso você vai diminuindo a população desses mosquitos que são, de alguma forma, transmissores de doença. Eu penso o seguinte, você na sua casa, sua lixeira de casa fica com a tampa aberta? Não duvido que fique, porque dá com mau cheiro. Então, se a da sua casa está fechada, a rua também é uma extensão da sua casa, porque a rua é de todos nós, não é não, prefeito? Isso. Exatamente isso. Outra coisa boa que a gente deve falar a respeito do aterro sanitário, teve uma modificação, né, nele, conseguiu uma licença muito, muito importante. Claro. Isso é uma mudança também, toda essa programação. Isso daí é um processo. A gente está falando do lixo na casa das pessoas, depois nas ruas, depois ele tem o destino final, né, que é o aterro sanitário, que nós pegamos numa situação difícil, não tinha licença ambiental, né, o lixo hospitalar era colocado ali mesmo, o chorume não era tratado, então nós passamos a tratar o chorume na estação de tratamento de esgoto aqui do Morém, nós levamos o lixo hospitalar para fora da nossa cidade, nós recuperamos todos os taludes, né, e hoje nós conseguimos a licença ambiental. Mas isso é fruto de muito trabalho, muito investimento, muito dinheiro que a prefeitura colocou lá. Então, Flávio, eu só estou passando isso para você porque é difícil. Né? A gente, às vezes, é criticado, né, de uma forma injusta. Né? E se tem uma questão que nós conseguimos avançar em muito na nossa cidade, foi essa questão do destino final dos resíduos sólidos. E a cidade está discutindo o plano municipal de saneamento básico. Isso, e resíduos sólidos. E resíduos sólidos. Ou seja, é algo que é abrangente e é fundamental para a cidade caminhar bem. Claro. Estou agora, por decreto, aprovando o plano, né, que foi um trabalho produzido, né, por diversos setores da prefeitura. Né, e com isso a gente vai conseguir, se Deus quiser, avançar muito nas políticas públicas nesse setor de saneamento. Questão da água, como eu falei no bloco anterior, que é fundamental, né, é estratégico para qualquer cidade, né, principalmente cidade de região serrana, né, poder de alguma escoamento forma... de água também. Não, aí é drenagem, é questão de drenagem. Agora, né, os bens, a água como um bem comum a todos nós, né, a gente tem que saber cuidar. Água é vida, né, prefeito? Não, e a gente tem que saber cuidar, porque ela acaba. A responsabilidade social de todos nós é muito grande. É verdade. Porque depois vai para a conta do prefeito. Mas o senhor fica lavando a calçada também, é meio complicado. Filhos, né? Das futuras gerações. Talvez a nossa também. Eu acredito que sim. E esse ano a gente também teve um grande avanço, que foi nosso plano diretor, que foi aprovado, várias audiências públicas, a sociedade participou, se apropriou dessa discussão. Também... hoje você tem um plano diretor que fala diretamente com o PPA, com a LDO, com a lei orçamentária do município, né? Tem um mínimo de linha, de lógica para ser desenvolvida uma política pública aqui dentro da cidade. Né? E agora cabe, né, a todos nós, né, promover uma atualização dos demais diplomas que compõem o plano diretor. Né? E tenho certeza que esse daí vai ser um grande desafio agora para o primeiro semestre. Ano que vem é um ano de muitas conferências municipais. A gente vai ter conferência de educação, vamos ter conferência de trânsito, vai ter a conferência do direito da mulher. Ou seja... E vai ter a revisão da Lupus, do Código de Obras. Que é fundamental. É isso que eu o Código de Obras é antigo, isso. Se eu não me engano é de 78. 76. 76. Ou seja, e vocês fazem mesmo esse chamamento da sociedade civil. A gente, o exemplo disso são nas reuniões dos conselhos. Essa participação popular, eu percebo mesmo que o governo municipal, ele
tem feito essa convocação da sociedade civil para estar caminhando junto, para discutir a cidade como um todo? Eu acho que melhorou. Ainda está um pouco distante do ideal, daquilo que a gente preconiza como espaço de ampla participação popular, de amplo debate e de gestação de políticas públicas. Esse é um caminho que a gente está fazendo. Eu coloquei, por exemplo, esse ano, quando fizemos o seminário de governo em fevereiro, eu coloquei a questão da participação popular como eixo principal da discussão interna do nosso governo. E acredito que a gente conseguiu avançar bastante. Eu vejo que em 2014 nós conseguimos consolidar diversas ações de conselhos que até então estavam, digamos, esvaziados. Isso eu acho que é um ganho de todos nós. É um ganho não só do governo, mas principalmente da sociedade, que é o instrumento, o canal de diálogo com o poder público a fim de poder interferir para o bem da sua cidade. É lógico que 2015 também tem que ser um desafio permanente. Se a gente acredita que a participação popular é a forma, digamos assim, da consolidação da nossa democracia, um dos pilares importantes para a nossa democracia, a gente tem que estar no poder e fazer. Continuando falando um pouquinho de política, o que a gente pode esperar para esse ano de 2015? Eu não sei, Flávio, toda a sociedade humana, democrática, quando ela passa por um processo eleitoral, ela se renova. Ela faz, digamos assim, uma catarse. E dessa catarse surge um novo. Surge uma sociedade mais oxigenada. Nós passamos por isso em 2014. Porém, eu não sinto que a sociedade brasileira se reoxigenou. Também concordo. Ela não se revitalizou. E ela vai com as mesmas forças, ou até de uma forma um pouco mais enfraquecida para 2015. Então, isso é uma coisa que me toca profundamente, porque, afinal de contas, a gente está indo para 2015, tendo um governo, um novo governo, que é o governo da presidenta Dilma, que não foi, digamos, revitalizado dentro desse processo. Ela entra menor do que entrou em 2010, em 2015 agora, mas o nosso partido é um partido que tem um compromisso muito grande com a democracia, com os princípios democráticos. É um partido que tem uma trajetória sempre no campo popular. E não é pelo fato da gente não estar fazendo parte do governo do PT, não é pelo fato da gente ser crítico ao governo do PT que nós estaremos, de alguma maneira, criando qualquer tipo de dificuldade para a presidenta. E desqualificando o trabalho dela, Muito pelo contrário, naquilo que for republicano e necessário para o país, a presidenta Dilma vai poder contar com o PSB, não tenho dúvida nenhuma disso. E como é que o senhor avalia essa continuidade do governo do PMDB na frente do nosso Estado? Eu acho que é um exemplo muito parecido com o que eu falei em relação ao governo federal. É um governo de continuidade, é um governo que precisa se reoxigenar, ele precisa, de alguma forma, se renovar perante o olhar da sociedade. Tem na figura agora um trabalhador, que é o Pezão, e ele realmente ele forjado no trabalho. É uma pessoa obstinada por aquilo que ele faz, e acredita, mas ele precisa rever de alguma forma suas alianças para construir algo que seja novo para a sociedade. Não adianta ficar tentando se sustentar politicamente em cima de um projeto de segurança pública, que foi a questão das UPPs, que hoje, de alguma forma, elas têm algum problema de financiamento de médio e longo prazo, como já acontece com a questão das UPAs, que foi importante na reeleição do Sérgio Cabral em 2010, já não foi importante agora na eleição do Pezão em 2014, e a gente percebe isso, que o financiamento das UPAs acabou ficando grande parte sendo compartilhado com os municípios que já têm as suas finanças muito combalidas.
Finanças, ela vai gerenciando tudo, a gente precisa do dinheiro, até em casa, né? Cobertor curto, a gente puxa para um lado, puxa para o outro. O governo municipal não é diferente. Não, é igual. Né? Mesma coisa. Olha só, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco e último, a gente vai falar sobre saúde, que é realmente algo fundamental para todos nós. Não saia daí. O Hospital Alcides Carneiro ganha nota 10 das pacientes gestantes para os investimentos realizados pela Prefeitura de Petrópolis. 87,84% das usuárias da maternidade estão satisfeitas com a assistência prestada pelo hospital público, que é referência para a região serrana. Estou sendo bem tratada até hoje. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. De volta com TV Participação e nesse quarto e último bloco aqui no gabinete do prefeito, a gente vai falar a respeito de saúde, que é o carro-chefe do governo. O senhor, né, como médico, o senhor tem um olhar diferente. Né? As pessoas gostam muito de falar que a saúde está ruim, que a saúde está isso, que tem fila. Só que eu, por exemplo, eu pago plano de saúde e enfrento os mesmos problemas, que são até piores. E de vez em quando eu ainda tenho que recorrer até a UPA. Como é que a gente pode ter uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida para todos nós nessa questão da saúde, que não é uma questão, um problema só na nossa cidade, a gente sabe que é um problema nacional. Flávia, né, outro dia a gente fez um desafio, né, uma reunião que nós fizemos no partido, e a gente fez uma pergunta para as pessoas. Quando você fala em conquistas sociais, o que vem na sua cabeça? Né? Então, a primeira coisa que veio na cabeça das pessoas foi a questão do Bolsa Família. Ou seja, infelizmente, e aí é uma crítica que eu faço ao PT, faço como médico, militante da saúde, como político, né, foi resumir a questão das conquistas sociais ao Bolsa Família. Enquanto que nós temos ainda algo a ser conquistado, que é muito maior do que o Bolsa Família, que é a nossa saúde pública. Que estamos lutando desde a nossa Constituição, desde 89, depois que a saúde foi universalizada, para consolidar, né, um modelo público de saúde que nós criamos, que foi o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, tem 25 anos que nós implantamos o SUS e até hoje nós não conseguimos conquistar definitivamente, né, não conseguimos consolidar esse novo modelo de gestão da saúde pública. 25 anos é uma geração. É isso. Né? Então, a gente tem muito ainda para lutar, muito para conquistar na área da saúde. Né? E acho que isso é uma conquista, uma luta de todos nós, de todo o povo brasileiro, de todas as gerações, porque senão a gente não consegue consolidar. A gente acha que às vezes você coloca no papel, você coloca na Constituição, você coloca nas leis complementares, na lei que criou o SUS, e você acha que então você já tem um sistema público de saúde perfeito. Ele pode ser perfeito no papel, mas na prática ele é cheio de defeitos. E cabe a gente fazer com que esse sistema, né, possa ser um sistema humano, um sistema que dê respostas e que, sobretudo, seja resolutivo e resolva o problema das pessoas. É muito difícil, não é fácil, principalmente com os recursos que você faz. Existe um rombo, Flávio, de aproximadamente 40 bilhões por ano na saúde pública do nosso país, que não aparece da noite para o dia, sim, porque ele se dilui em 5.570 municípios. Cada um de nós, municípios desse país, ficamos com um pedacinho desse rombo. Ou seja, aqui em Petrópolis faltam alguns milhões para a gente poder complementar tudo que é necessário para você fazer os investimentos em saúde. Não só em Petrópolis, em cada um dos municípios do Brasil sempre fica faltando um pouquinho. E o governo federal não quer pagar essa conta. Esse tem sido um grande problema. O governo estadual também precisa melhorar cada vez mais os investimentos na área da saúde. Não dá para simplesmente você criar um sistema que ele é cofinanciado pelos 3 entes e o município, que é o ente que fica com os menores impostos, é o que tem que mais pagar pela saúde. E é o que mais se responsabiliza também
por ele funcionar ou não. Então, Flávio, isso tudo é uma questão que precisa ser debatida no nosso país. Agora, nós estamos aqui. Estamos, na nossa opinião, fazendo a nossa parte. Dentro do Sistema Público de Saúde de Petrópolis, elegemos e escolhemos como prioridade o Hospital Cides Carneiro, pelo fato de ser estratégico para que todo o restante da rede possa funcionar. Então, hoje o Hospital Cides Carneiro já é outro em relação a 2 anos atrás. Referência para a região serrana. Claro, e hoje é um mar de obra que nós estamos fazendo lá naquele hospital. Só de investimentos e equipamentos, né, foram 2.300.000 reais. Uma emenda parlamentar do deputado Glauber Braga, de 1.300.000 reais, se somou a uma outra emenda parlamentar da deputada federal Jandira Fegali, de mais de R$1 milhão. E nós fizemos uma revolução do ponto de vista de avanço tecnológico naquele hospital. Estamos reformando o ambulatório, criamos o centro diagnóstico, né? O número de cirurgias subiu de 2.200 para 3.400 cirurgias. Implantamos serviços de cirurgia vascular, de cirurgia urológica. Então tem muitos avanços, cirurgia oncológica. Catarata. A catarata não é lá, é feito com o Dr. Tanuri. Mas que também é uma parceria. Importante. Sim, mas é importante para a cidade. Mas em relação ao Hospital Cides Carneiro... As crianças que estão nascendo lá. É isso. Mais de 2.500 crianças nasceram lá naquele hospital com segurança, com dignidade. Então, Flávio, a gente está muito satisfeito sabendo que a gente tem que implantar a rede de cegonha municipal. Nós vamos implantar, se Deus quiser, já esse ano, né, e vamos consolidar em 2016, quando o Instituto da Mulher e da Criança estiver todo reformado também. Né, e isso tudo vai, de alguma forma, fazer com que o sistema público de saúde seja um sistema público mais humanizado. É o nosso desafio maior. Né? Agora, a luta é muito grande. Né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai começar as obras de reforma do Hospital Nosso Saerp, que está precisando, né? E consolidar os postos de saúde naquilo que é necessário em termos de infraestrutura. Falando um pouco sobre o RAC, eu acho interessante o slogan dele, né? Um hospital de gente que gosta de gente. Meu sogro ficou internado lá 2 meses, eu mando um abraço para toda a equipe. Meu sogro teve um problema sério de infarto no coração, saiu de lá mais magro, com qualidade de vida e graças a Deus está aí, passou o Natal com a gente. Que bom. Né? Isso é fruto do trabalho de toda uma equipe que tem respeito pelo paciente. Claro. Eu te coloco como exemplo que aconteceu, infelizmente aconteceu uma explosão no restaurante aqui na Rua Tereza. Né? Desde quando você poderia levar uma paciente com uma queimadura de 70% de área corporal aqui para o Hospital Cides Carneiro? Tinha que ir para Santa Tereza, ia para o Hospital do Andaraí, com certeza, né, para o Centro de Tratamento de Queimado. Nós seguramos essa paciente lá no Hospital Cides Carneiro com desbridamento, com antibiótico, com, né, todo o suporte líquido que você tem que dar por causa das perdas líquidas que são muito grandes. Então nós conseguimos dar uma resposta. Outro dia, por exemplo, aconteceu um fato interessante. Né? Uma criança de 10 anos de idade abriu um quadro de pancreatite aqui na cidade. Foi lá para o Hospital Cides Carneiro. Nós conseguimos contratar um endoscopista do Rio de Janeiro que veio aqui e retirou um pequeno cálculo que aquela criança tinha, que migrou para o canal do pâncreas, que estava promovendo uma pancreatite, salvou a vida daquela criança. A família vai ficar feliz. Não, e sobretudo, né, a gente cumpriu o nosso papel. E se a gente não tivesse essa oportunidade, como é que fazia? Né, uma criança dessa com certeza ia evoluir mal. Nossa, ela podia até se salvar, claro que ela poderia se salvar, mas ela ficaria pelo menos internada no CTI pelo menos 60 dias. Já pensou? Então nós tínhamos um serviço para poder dar esse suporte. E assim por diante, graças a Deus. SAMU funcionando desde abril, mas sem nenhum repasse do governo federal. Por enquanto nada, mas se Deus quiser nós vamos ter. E como é que vocês estão fazendo? Financiamento milagre, municipal. Né? Mas se Deus quiser, agora em janeiro nós estaremos, né, tendo uma audiência com o ministro da Saúde, né, e pleiteando não só, né, o financiamento do SUS, o financiamento do SAMU, né, daqui para frente, mas também, né, o para trás. A gente vai solicitar também aquilo tudo que foi para trás. Acho que um outro avanço também da nossa cidade é a questão da informatização da rede municipal de saúde. Sem dúvida nenhuma. Que a gente só vai começar a perceber mesmo, na minha opinião, a partir do segundo semestre de 2015, quando todos os postos de saúde estiverem funcionando em rede, quando as pessoas puderem marcar seus exames através dos próprios postos de saúde, quando você vai poder marcar sua consulta num ambulatório que seja referência do seu PSF, no próprio PSF. Tenho certeza que dessa maneira você vai conseguir, né, se Deus quiser,
né, avançar cada vez mais na construção da humanização do sistema público de saúde na nossa cidade. Agora, a informatização demora. Né? Já gastamos mais de 3 milhões de reais para colocar, né, em rede tudo isso. Você criar uma rede única, né, em sistema para que isso funcione. Isso é muita coisa. Né? Monitorar tudo isso não é fácil. Agora, hoje a gente tem uma central de regulação de vaga. Né? Hoje nós temos um SAMU que é todo ele informatizado já. Né? E estamos caminhando para a gente informatizar toda a rede. Né? É um trabalho muito grande. Eu vi também que tem a questão do PSF do Alto da Serra, que é o maior PSF da nossa rede. Está agora com acessibilidade para todos e todas. É, que bom, né? Está ficando lindo. Alguém passou por lá e me falou, eu vou lá. Vou ver se eu dou um pulinho lá essa semana. Também a gente tem aquele centro da criança e do adolescente, centro da mulher, da criança e do adolescente. Estão tendo avanços, né, nessa rede, apesar de todas as dificuldades. Então a gente tem que valorizar isso. Claro, compramos 5 ambulâncias em 2 anos, tudo novo. Né? Então, isso com dinheiro público municipal só. Né? Então, isso é uma resposta importante. Isso é uma demonstração clara, né, que o poder público coloca a saúde como uma prioridade. Né? Ah, vai ter algum problema? Sempre vai ter algum problema, Flávio. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Agora, a gente precisa, cada vez mais, né, valorizar o que nós estamos fazendo. E a sociedade, de alguma forma, perceber e usar o sistema e perceber que aquele sistema foi feito para ela, para cada petropolitano, né, para quando precisar, no momento mais difícil, onde que não tem mais nenhuma porta para bater na porta de uma UPA, bater na porta do Alcides Carneiro e a porta abrir. Isso daí que é o mais importante. Com dignidade. Isso, é isso aí. Isso é o mais importante. E falando ainda de valorização, nada melhor do que também a valorização do profissional da saúde. E isso é um trabalho que o governo municipal tem feito. É um trabalho difícil. Esse é o trabalho talvez mais difícil, que envolve recursos também, e aquilo que eu volto de financiamento, né, de priorização. Mas graças a Deus a gente conseguiu dar um aumento de 8% em 2013, um aumento de 8% também para os servidores em 2014. Conseguimos incorporar os 2 abonos de R$100 que existiam. Né? Isso impacta diretamente no 13º, impacta também na aposentadoria. Então, eu acho que isso daí foi um avanço interessante. Né? E se você somar todos esses aumentos que tivemos, né, mais os abonos, nós tivemos aí, na base, no salário base do servidor da saúde, em 2 anos, um aumento em torno mais ou menos de 25%. Que é um avanço gigantesco. E a impactação disso na folha do município? É grande. Como é que fica? É grande, a gente tem muito problema nesse setor. Né? Hoje nós temos um comprometimento de 48%, 49% da folha de pagamento da prefeitura, com folha, né, do orçamento do município. Né? É duro, é difícil, não é fácil. Em 2015 nós sabemos que vai ser um ano muito difícil. Né? A economia nacional e estadual estão em retração. Mas nós vamos lutar. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Né? Eu acho que a gente tem que sempre ser criativo. Né? E essa é a mensagem que eu quero passar para você, né? Nosso telespectador, né? Meu amigo, minha amiga, dona de casa, meu amigo trabalhador. Né? Como que é importante a gente ser otimista, né? Como é importante a gente sempre desejar o melhor para o próximo. E tenho certeza que a gente vai criar uma cidade melhor, uma cidade mais solidária, né? Uma cidade onde a gente vai conseguir avançar em todos os valores, onde a gente vai estar defendendo os direitos humanos, defendendo os direitos civis de cada um de nós. Uma cidade melhor em todos os aspectos. É isso aí que eu, como prefeito, né, desejo para 2015 para a nossa cidade. Uma cidade mais generosa, mais solidária, mais justa, né, e que tenha mais oportunidades para todos nós. Prefeito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, ter ficado aqui um pouquinho com a gente, com o nosso telespectador. Né? Eu espero poder contar com a sua ilustre presença em outra oportunidade, falar um pouco mais ainda sobre saúde, que eu sei que o assunto de saúde, se bobear, a gente fica aqui 1 hora conversando. Não é não? Faz um programa só sobre a saúde que eu vou. Então, tá combinado, então. Espero que 2015 seja um ano de muita luz, de muita saúde, muita prosperidade, não só para o senhor, que é quem está comandando a nossa cidade, mas também para todas as pessoas que trabalham com você. Bem? Obrigado, eu que agradeço. Oi, gente, feliz 2015,
Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Sexta-feira que vem eu espero você aqui na TVC 16 às 5 da tarde. Um beijo grande, fiquem com Deus.